abrigo seguro, minha rocha eterna. Vamos para o nosso momento de reflexão, de meditação na Palavra de Deus. Antes de iniciarmos esse momento abençoado, gostaria de apresentar, esse aqui é o meu filho Rian Lucas, vai estar aqui hoje conosco, meditando um pouco na Palavra de Deus. E a passagem que eu vou meditar e fazer uma reflexão com vocês está em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6. Vou pedir para o Rian, ele vai estar lendo para vocês, Provérbios 22, versículo 6. Pode ler, Rian. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, uma passagem muito conhecida por nós evangélicos e por algumas pessoas também que não são evangélicas. E vamos estar meditando apenas 2 tópicos nesse momento de hoje, de reflexão aqui na Palavra de Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Tópico 1. É dever dos pais ensinar as crianças. Muitos pais têm terceirizado esse ensinamento, têm colocado na mão de terceiros aquilo que é responsabilidade deles. Às vezes na escola, na mão dos professores, às vezes na igreja, dos pastores, dos líderes, do ministério infantil. Muitos pais têm terceirizado esse ensinamento. E no grego, ensinar quer dizer treinar. E treinar requer tempo com qualidade. Requer que você tire um tempo para treinar o seu filho na escola da vida. E muitos pais têm terceirizado isso. Muitos pais têm usado a desculpa que não tem tempo, está cansado, vem do trabalho. A mãe tem os seus encargos domésticos. E muitas vezes eles esquecem que a criança necessita de ensinamento. O mundo não tem poupado ensinamentos destrutivos na vida das nossas crianças, dos nossos filhos. E é importante que os pais tirem tempo, e tempo com qualidade, para estar ensinando as nossas crianças, os nossos filhos. Muitos pais têm terceirizado até por celular. Têm colocado no celular um momento precioso que eles deviam ter com os seus filhos. Então, quando a criança começa a reclamar, ou quer brincar, ou está um pouco ali agitado, as mães pegam o celular e entregam na mão da criança. E terceirizam para o celular a responsabilidade que é dela, que é dele, que é do pai, que é da mãe. Então veja bem, ensina a criança no caminho em que deve andar. Ou seja, você que tem que ensinar. É responsabilidade dos pais, é dever dos pais ensinar. E ensinar como? De acordo com o mundo delas. Você tem que ensinar a criança de acordo com o mundo dela. Muitos pais querem que a criança tenha uma mentalidade de adulto e muitas vezes não tem paciência. Essa paciência que foi roubada lá no trabalho, que foi tirada aqui pelos encargos domésticos, e falta paciência para ensinar a criança de acordo com o mundo dela. A criança tem um mundo dela, tem um jeito dela de aprender. E você tem que aprender a ensinar essa criança para que ela possa aprender com você. E muitos pais não têm tido essa paciência. E aí negligencia os ensinamentos que são tão importantes para o crescimento dessa criança na escola da vida. E aí quando os filhos crescem, se tornam adolescentes problemáticos, e aí eles culpam quem? O próprio adolescente. Sendo que eles, como pais, não honraram, não assumiram esse compromisso e esse dever de estar ensinando essa criança no caminho em que deve andar. Então, pai, mãe, eu quero dizer para você que é sua responsabilidade ensinar a criança no caminho que deve andar. Não terceirize essa responsabilidade. Não pense que a criança não tem a necessidade da sua presença, que é outra coisa que os pais têm negligenciado, trocado a sua presença por presente. A presença é muito mais importante do que presentes. Então, pais levam para clubes, para diversões, entregam presentes para substituir a presença. A presença de um pai, de uma mãe, é muito mais importante do que presentes. Você pode dar presentes sim, não estou dizendo que você não pode dar presentes, mas eu quero dizer que a sua presença é muito mais importante do que presentes. Então, pai, tópico 1,
Não terceirize aquilo que é sua responsabilidade. É seu dever ensinar a sua criança. É seu dever cuidar da criança. É seu dever estar perto da criança. É seu dever dar a sua presença e presença com qualidade para os seus filhos. Ter filho é uma grande responsabilidade. E muita gente hoje comemora, faz festinho de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, mas no fundo, essa criança não tem a presença do pai, da mãe, não tem os cuidados necessários que é exigido por um filho. Então não negligencie isso. É dever e responsabilidade do pai e da mãe ensinar essa criança no caminho que deve andar. E o segundo tópico que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, nesse nosso momento de reflexão, aqui diz, no caminho em que deve andar. A Bíblia não está dizendo para você ensinar o caminho, mas no caminho. Você é que tem que estar no caminho, você é que tem que dar o exemplo. Não adianta você ensinar só com palavras. Inclusive tem um ditado que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona, principalmente para as crianças. Você tem que começar ensinando o seu filho, a sua filha, pelo exemplo. O exemplo é uma das melhores formas que temos para ensinar os nossos filhos. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra coisa. A criança está de olho e a percepção da criança é muito alta se você está fazendo aquilo que você está ensinando. Se você não ensinar pelo exemplo e querer ensinar só com palavras, não funciona. O ensinamento vem primeiro pelo exemplo e depois pelas palavras. Então, pai, ensina a criança no caminho, ensina a criança com exemplos. Inclusive, lá em João 14,6, o próprio Senhor Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós que somos da fé, que cremos, sabemos a importância de estarmos no caminho que é Jesus Cristo. Eu tenho que estar no caminho que é Jesus Cristo para ensinar o caminho que é Jesus para o meu filho. Então a importância de estarmos no caminho que é Jesus. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho, o único caminho que a gente pode estar ensinando para o nosso filho e temos que estar no caminho. Então o segredo é estar no caminho. Não adianta eu ensinar somente o caminho para o meu filho se eu não estiver fazendo parte dele. E um dos melhores manuais de comportamento e de ensinamento é a Bíblia Sagrada. Aqui estão os melhores ensinamentos, as melhores doutrinas, a melhor fonte de ensinamento que você pode compartilhar para que os seus filhos possam aprender, possam crescer e possam estar preparados na escola da vida para que quando apareçam os problemas eles saibam sair. Então, esse é o melhor manual de ensinamento dos filhos, é a Bíblia Sagrada. Então medite na palavra de Deus, medite, pratique a palavra de Deus e ensine para os seus filhos os ensinamentos que está aqui. Você vai ver que ele vai crescer em estatura e em conhecimento e em sabedoria na escola da vida e vai estar preparado para enfrentar as tempestades que a vida vai requerer dele quando ele estiver na fase adolescente, até na fase adulta, e vai ser uma pessoa bem estruturada até para constituir família quando chegar o tempo certo. Então, pai, primeiro, é dever e sua responsabilidade de ensinar o seu filho. Não terceirize essa responsabilidade. Segundo, ensina a criança de acordo com o mundo dela. Ela tem um mundo dela. Então, não queira cobrar da criança uma ação que é de um adulto. Então, você que é o adulto da história. E você, como adulto, tem que entender que a criança tem um mundo da criança. E é de acordo com o mundo dela que você tem que ensinar. Terceiro, você ensina com exemplo, é estando no caminho. Não adianta você somente ensinar o caminho, somente ensinar a criança o que ela deve fazer, se você como pai e como mãe não der o exemplo. Então, está aqui o segredo. Segredo para uma família bem estruturada, alicerçada na rocha, é a palavra de Deus. E hoje, eu sempre tiro um momento, como eu já falei em outros vídeos, de meditação, de reflexão com a minha família. Eu tenho o meu devocional, e às vezes eu chego cansado e estou indisposto para ler até a Bíblia. Aí o meu filho pega a palavra de Deus, ele pega a Bíblia, pai, vamos ler. Ele escolhe a passagem e ele lê. Antes, quando ele não sabia ler, ele abria e dizia, vamos ler. Por quê? Porque eu pedi para ele fazer? Não, porque ele viu eu e a mãe dele fazendo. Foi pelo exemplo que ele foi aprendendo
a importância do nosso devocional e termos esse momento de reflexão e de meditação na palavra de Deus. Então eu quero dizer para os pais, para o pai, para a mãe, quer que o seu filho cresça e cresça com uma mente sadia e cresça bem preparado para as tempestades da vida? Bíblia neles, Bíblia nos filhos, né, filho? E Bíblia nos pais também. E Bíblia nos pais também, muito bem. Bíblia nos filhos e Bíblia nos pais também. Então esse foi o nosso momento de hoje, de reflexão na palavra de Deus. Ensina o filho no caminho que deve andar, que até quando for velho não se desviará dele. Voltaremos amanhã com mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Abrigo seguro na rocha eterna, o Senhor.